Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lendo Mentes Podcast. Eu sou Leonardo Weiner e hoje eu vou estar fazendo um podcast muito especial. É com meu irmão, Rafael Weiner, e é o primeiro podcast que a gente vai estar saindo desse mundo psicológico e psiquiátrico necessariamente. E a gente vai estar podendo abranger e chegar em outros temas. A ideia do podcast realmente não é ficar só preso em psicologia ou psiquiatria, é também a gente poder olhar questões que vão impactar e podem estar influenciando em outros níveis. Então, Rafa, primeiramente, muito obrigado por estar aqui. A vantagem é que a gente tem um contato mais fácil, né, para as pessoas, para poder entender, né, para poder chamar ele. Então, eu tive que usar o meu poder de irmão mais velho para chamar o Rafa, mas obrigado, Rafa, por estar aí com a gente. Não, eu que agradeço. Tá fazendo um trabalho muito legal aí com esse podcast e espero agregar aí. Pode deixar, então. Rafa, então assim, provavelmente os nossos públicos, eles não se conversam tanto. Porque tu é engenheiro, eu sou psicólogo. O que por si só já parece ser uma diferença gigantesca, né? O pessoal que não gosta de matemática é o pessoal da subjetividade. Então, assim, Rafa, me explica pro pessoal como tu chegou onde tu chegou. Pra quem não sabe, o Rafa, ele é dono do perfil @engenheiros do zero, ele tem uma construtora. Fala um pouquinho do teu trabalho, o que que tu faz hoje e como tu chegou aonde tu chegou. Legal. Até é legal explicar assim, o pessoal pensa, pô, o cara lá, engenheiro, fala, sabe, conhece tudo sobre construção, como é que ele tá ali, né? Mas eu brinco assim que eu estar aqui foi uma aleatoriedade da vida, né? Uhum. Sou filho do Ricardo Weiner, irmão do Leonardo Weiner, então tinha tudo Pra ser psicólogo. para ser psicólogo. Então acabei o colégio, fui para psicologia, fiz 3 semestres de psicologia, gostava muito da área, mas eu não me via muito trabalhando como psicólogo. E na época eu também estava muito em outra pegada. Eu andava de skate, estava tentando ser skatista profissional. Então eu tranquei ele no 3º semestre de faculdade da psicologia para ir para os Estados Unidos para tentar ser skatista profissional. Então passei ali alguns meses nos Estados Unidos, competi em alguns campeonatos, passei um tempo lá. Mas é aquela coisa, né? Faça o que você gosta e deixe de gostar de fazer o que você gosta um pouquinho, né? Acontece. Skate ali realmente como uma obrigação começou a ficar muito pressão e é um mercado um pouco complicado, assim, de realmente tu, pô, virar profissional tem que ser... O alto nível de qualquer esporte, né? Realmente entra era, muito forte. era muito complicado, mas foi muito boa aquela viagem até pra eu ver que, enfim, que eu amava andar de skate, continua sendo uma das coisas que eu mais amo fazer até hoje, mas que não era pra mim, pra ser como profissional. Então eu volto lá dos Estados Unidos, já com a ideia de, tá, não vou ser skatista profissional, mas eu também não quero voltar para psicologia porque eu não me vejo trabalhando com aquilo. Sempre gostei muito dessa coisa de empreendedorismo, de empreender, de abrir empresa. Então eu cheguei pro meu pai e falei, ô pai, vou fazer administração, porque, enfim, acho que daí vai vir a ideia de ter algum negócio, algo do tipo. E meu pai olhou pra mim e falou assim, se tu vai fazer administração, pelo menos faz engenharia, pelo menos vai ter o título de engenheiro. Então ali eu acabei caindo na engenharia. Olhei as engenharias, olhei a engenharia civil como uma possibilidade de, daqui a pouco eu posso construir pistas de skate. Então entrei com essa ideia, ainda tinha a cabeça muito voltada ali para essa questão do skate, ainda era um pouco imaturo também em relação à vida mesmo, negócios, enfim. Tava crescendo, né? Tu era um guri novo também. Tu Exa tinha quantos anos ali? Exato, devia ter uns 19, 20 anos ali. E tava entrando ali na faculdade de engenharia. Então eu entrei na engenharia, comecei a gostar bastante. Começou também a abrir bastante a minha mente para várias questões. Mas eu vi um grande problema da engenharia, que é o pessoal às vezes acaba sendo muito cabeça fechada. Tá. Então a gente aprende muito na faculdade, parte técnica, cálculo, como dimensionar uma estrutura, tubulação, todas essas questões, mas Acaba sendo um curso, então, muito técnico, muito parece. técnico, mas a gente não acaba aprendendo muito a ganhar dinheiro, o que eu vou fazer, como eu vou conseguir um bom emprego. Então isso era algo que me incomodava, já que eu já entrei na faculdade com essa ideia de empreender. Então nesse meio tempo, comecei a estagiar numa empresa, na maior construtora aí do Brasil. E cara, foi assim um dos períodos mais difíceis da minha vida. Porque era assim, pô, tu tava um contrato de estágio de 6 horas, tu ficava 8, 9 horas por dia lá, uma cobrança excessiva, tu via muita coisa errada acontecendo, tu via muita gente muito qualificada, então engenheiros, cara, top, gente muito inteligente, que podia estar ganhando muito dinheiro na vida, e o cara ali não era nem contratado como engenheiro, ele era um auxiliar de engenharia, ele era um analista. Então, pô, o cara estudou 5, 6 anos para não ter nem aquele título. Então isso foi algo que me incomodou muito, eu não consegui ficar muito tempo lá, eu fiquei 3 meses lá, mas quando eu tava lá, eu comecei a reparar algumas coisas, comecei a ver que toda semana quase ia um fiscal da Caixa
lá nas obras e comecei a entender que existia ali um mercado de construções financiadas, que essas grandes construtoras nunca construíram com o dinheiro delas, sempre pegaram de financiamento e que também existia esse mercado para pessoas físicas. Então comecei a estudar um pouco sobre esse mercado e decidi que, cara, vou sair agora desse estágio, vou abrir a minha construtora. Então foi mais ou menos essa forma aí que hoje eu tô aqui com a minha construtora, enfim, dando aula também sobre esse ramo e tudo mais. Cara, é muito legal, assim, te ver falando da tua trajetória, porque, querendo ou não, eu vivenciei essa tua trajetória, eu vi tu fazendo esses movimentos e sempre foi muito, de novo, como o irmão mais velho mesmo, dava muito orgulho de ver tu tomando esses caminhos e te aventurando, né? E eu acho muito curioso e muito interessante, eu acho que isso fala muito também da educação que a gente tem em ensino superior no Brasil. Porque quando tu fala da engenharia de ser um curso muito técnico, a psicologia não foge muito disso, né? Ela vira um curso muito teórico e prático, mas tu não sabe, muitas vezes tu não aprende a como se inserir no mercado. E isso às vezes gera uma angústia muito grande em todo mundo. E é muito legal ver como tu foi construindo, porque, sim, querendo ou não, tu tendo tu dentro da psicologia, tu teria um template do que tu poderia fazer e tu teria um caminho até como eu tive, mais facilitado em alguns níveis, porque tu tem alguém que tu pode te ancorar e tu pode perguntar e vai te auxiliar. Mas muito legal ver isso. E daí tu fala que hoje o teu trabalho, ele tem a construtora e tu dá aula. Mas vamos primeiro focar na questão da engenharia, né? Como que é o teu trabalho hoje? O que que tu faz, assim, no teu trabalho mais como engenheiro e como empreendedor mesmo, nesse sentido? Legal. Acho que para explicar é bom voltar também um pouquinho ali para aquela questão que eu tava falando do estágio, enfim. Uhum. Então eu tava nessa época, comecei a ver ali que toda semana iam fiscais da Caixa ali na obra, e eu comecei a entender que existia um mercado de construção financiada. Ou seja, a gente consegue construir casas utilizando o dinheiro do banco, utilizando quase nada de recursos próprios, descapitalizando um valor muito baixo. Então, quando eu comecei a ver isso, foi a primeira vez que eu olhei ali para uma oportunidade na engenharia do tipo assim, cara, eu posso fazer isso. Com isso aqui, eu posso abrir uma empresa. Porque eu até olhava, parte de projeto estrutural, aquelas partes mais conhecidas na engenharia, mas na minha cabeça ainda eram mercados muito saturados, assim, pô, eu ainda ia ter que batalhar muito para de fato conseguir ter sucesso nisso. Então comecei a estudar muito sobre aquilo, consegui os normativos da Caixa, do banco, comecei a estudar e pensei, pô, legal, já sei a parte teórica, estudei aqui alguns meses lendo isso, olhando todo mundo que falava sobre isso, vou tentar procurar um estágio, ainda estava na faculdade, né? Estava no 6º semestre de faculdade, vou tentar achar um estágio nessa área. E eu vi que em Porto Alegre, pelo menos, nenhuma construtora se colocava ali no mercado como uma especialista nessa área, como especialista em construção financiada. Não encontrei ninguém assim que realmente trabalhava com isso de uma forma mais séria. Então eu pensei, cara, tem uma oportunidade aqui, se não tem ninguém fazendo, eu vou fazer. Então mesmo na faculdade, decidi ali abrir a minha construtora. Então abri a minha construtora, consegui captar ali meu primeiro cliente, comecei a construir e começou a dar muito certo. É algo ali que a gente tendo conhecimento começa a dar muito certo. Só que eu tinha uma questão muito grande assim comigo, uma dificuldade às vezes de captar cliente, porque eu era muito novo, não era ainda engenheiro formado e ainda tinha cara de mais novo do que eu era. Então isso acabava complicando um pouco. Então eu vi como uma forma de gerar autoridade para mim, eu começar a falar sobre isso na internet. Então, como eu sabia, dominava o assunto, poderia explicar para mais pessoas, eu abri ali um canal no YouTube. Eu também utilizava esse canal no YouTube para mandar as explicações para meus clientes. Então, é um assunto técnico, é um assunto difícil de entender. Então, pô, ter vários videozinhos ali ajuda muito. E no momento que eu fui... Até uma educação mesmo pro teu cliente, para ele entender do que tu tá falando e não ficar naquela coisa de uma call de 2 horas por vez com cada cliente. Exatamente, às vezes eram as mesmas dúvidas repetitivas que a gente tinha com vários clientes. Então, cara, olha esse vídeo aqui que tu já vai entender. Então, nesse momento, comecei também a estudar sobre marketing, sobre essa questão de como crescer nas redes sociais. Eu vi essa ascensão, então eu não tinha muita ideia de qual caminho eu ia seguir, mas eu sabia que era importante ter audiência. Então, comecei a falar sobre construção financiada na internet. Tinham poucas pessoas que falavam sobre isso no Brasil. Eu, modéstia à parte, achava que eu explicava melhor que essas pessoas que já estavam ali, com muita gente, com muita audiência, e foi tudo dando certo. Assim, o início é muito complicado, a gente grava, fica 3, 4 horas gravando um vídeo para ter 5 views, 6 views, mas vai crescendo, e no momento que foi crescendo, meus clientes começaram a vir ali do YouTube mesmo. Então, Rafael,
vi que tu explica, que tu fala sobre financiamento, eu queria construir minha casa, eu também sou de Porto Alegre, como é que a gente faz para construir essa casa? E nesse momento também, em paralelo a isso, o pessoal começou a pedir para ter uma explicação de uma forma mais profunda sobre isso. Então, pô, Rafael, eu gosto da forma como tu explica. Tu tem algum curso sobre isso? Tu tem algum treinamento sobre isso? Então eu comecei a ver, putz, posso usar isso como também uma outra forma de renda, enfim, e também de... E de disseminar conteúdo, né? Que eu acho que Exatamente. também era uma das coisas que eu me lembrava de tu falar, né? De como tu perceber que era uma coisa que muita gente poderia realmente se beneficiar e as pessoas não sabiam que existia. Não, e até pelo nosso pai, né? Nosso pai, ele é psicólogo, mas ele é professor. Então, eu desde criança, eu sempre atrelei muito trabalho a dar aula. Então, às vezes, pô, tava lá fazendo cálculo, fazendo projeto, na minha cabeça eu não tava trabalhando. Mas quando eu ia lá e dava uma live, era mais trabalho do que aquilo, sabe? Porque tem aquela coisa de a gente atrelar. Tanto que quando eu comecei a falar sobre isso, eu falei, cara, agora eu me achei. Porque eu sempre gostei daquela coisa de abrir a empresa, abrir a construtora, captar o cliente, mas eu nunca fui o cara do projeto, o cara do dia a dia na obra. Então, dessa forma no YouTube, então começou o pessoal, a gente vai ganhando audiência, vai crescendo no Instagram, YouTube. Então hoje ensino o pessoal também sobre essa metodologia de construção financiada, como o pessoal consegue abrir sua construtora, construir casas para clientes, construir casas para vender. E também, em paralelo, tem minha construtora, que é todo um ecossistema que acaba sendo alimentado, né? A gente estando ali em evidência, acaba que tudo ajuda, né? Sim, acaba, como eu brinco, mas é como se tivessem colocado esteroides na empresa, né? Acaba tendo uma escala de uma maneira muito rápida, né? Quando realmente chega nesse momento. E daí eu queria te perguntar assim, tu tem falado aqui pro pessoal sobre empreender, mas quais são as maiores dificuldades que tu vê hoje, por exemplo, para empreender e para trabalhar até dentro do teu meio, mas fora do meio, assim? O que tu vê de maior dificuldade? Cara, eu acho assim que a maior dificuldade está em toda a educação que a gente tem desde criança, então não é uma educação feita para a gente empreender. Então essa mentalidade de vou empreender, vou arriscar, vou ir atrás de algo que eu ainda nem sei o que é complicado, assim, a gente vê as pessoas julgando, eu mesmo. Pô, quando eu abri a minha construtora na faculdade, meus colegas riam de mim, pô, tu tava num estágio bom ali e tal, tu tá na faculdade, como é que isso vai dar certo? Hoje todo mundo, não, sempre sabia que tu ia dar certo, sabe? Então é mais eu acho que a maior dificuldade tá mais nessa questão mesmo da mentalidade, sabe? De a gente ter a coragem de fazer isso. Eu mesmo, na época, eu tinha um colega de estágio também, que é o Gabriel, que hoje é meu sócio, e eu convidei ele para ser meu sócio, pra gente começar de fato, nesse negócio, também por uma questão de ter alguém para sofrer junto, sabe? Se der tudo errado, vai dar tudo errado a gente junto, não sozinho, mas é uma jornada muito sozinha, né? Então, pô, tu vai ter que aprender questão de contabilidade, de empresa, que tu não faz ideia, tu nunca aprendeu isso no colégio, em nenhum lugar. Então, essas eu acho que são as maiores dificuldades, assim, é realmente tu colocar na cabeça, não, eu vou fazer isso e fazer tudo que tá no teu alcance para fazer o negócio dar certo, né? E como foi pra ti lidar com essas adversidades, por exemplo, de até tu ter colegas que são pessoas que tu tá vendo todo dia, por exemplo, rindo ou fazendo piada ou dizendo, larga disso, meu, o que tu tá fazendo? Tá largando a oportunidade da tua vida em estar nessa empresa. Como é que é isso em um nível tanto emocional, assim, de como é pra te lidar com isso, porque, querendo ou não, é uma pressão e a gente sabe que a pressão externa ela tem um impacto. E como é que é isso pra bancar a tua decisão? Cara, sinceramente eu nunca dei muita bola pra isso, sempre foi algo que incomodou, mas eu nunca dei bola, porque, assim, ó, quando a pessoa coloca na cabeça que ela vai fazer algo e no momento que tu tá ali num furacão, onde tudo é novo, tu tem que aprender sobre tudo, nem dá tempo, assim, de tu prestar muito atenção pra essas questões, né? É que nem o nosso pai sempre fala, assim, tem que fazer tudo com excelência, então eu tinha certeza que ia dar certo, eu ainda não sabia o que era dar certo, O como, o né? como ia dar certo, mas eu sempre tive certeza disso. Então, no início, assim, quando a gente abre uma empresa, quando a gente começa a entrar em algo que a gente ainda nem conhece muito bem, cara, é 300 mil atividades por dia, então não dá tempo, assim, realmente de pensar um pouquinho nisso, sabe? Sim, é aquela velha história, né? Tu tá com tanto tempo agindo sobre aquela questão que não dá tempo e tu não tem realmente esse foco no que estão te falando. Exato. Talvez se tivesse mais ocioso ou com menos
atividades, talvez isso poderia ter um impacto diferente, né? Exato. E daí eu te pergunto assim, tu falou sobre mídias, né? Tu falou sobre YouTube, tu falou sobre rede social. E como que tu vê, assim, a utilização de mídias para escalonar negócios? Porque eu acho que, e depois a gente vai entrar e eu quero te perguntar como foi quando realmente teve esse boom no Instagram, que teve uma virada aí para ti importante, mas como que é para ti, como é que é a percepção que tu tens da utilização das mídias para realmente para escalonar os negócios? Cara, eu acho que hoje em dia é inevitável. Não existe a possibilidade de tu não estar nisso, né? Até ali na minha construtora aconteceu algo assim. A gente tinha 2 obras, então, 2 obras tu consegue tocar com uma certa facilidade, não é algo tão complicado, não é o cliente toda hora te incomodando, vamos dizer assim, toda hora tendo dúvidas e tudo mais. Então, nesse momento, eu comecei a focar ali também no YouTube, comecei a gravar ali as aulas. Quando do YouTube, do Instagram começou a vir clientes para mim, aconteceu de eu ficar sobrecarregado. Então, eu tinha que começar a ver projetos, tinha que começar a fazer toda essa questão, e eu deixei um pouco de lado a parte ali das redes sociais. Quando tu deixa de lado as partes das redes sociais, deixa de vir cliente. Ou seja, e o que alimenta uma empresa? É vender, é cliente, é realmente entrar a receita. É giro, né? Ou seja, hoje em dia é mais importante tu ser o blogueirinho do Instagram durante o teu dia e tu terceirizar as outras atividades do que tu ficar ali no dia a dia fazendo planilha, fazendo parte financeira, fazendo projeto do teu trabalho que não vai fazer com que chegue ali os clientes. É claro, tem que ter os processos e tudo mais, mas eu digo que é inevitável porque eu falo por mim. Quanto mais a minha rede social ali cresce, mais chegam clientes para mim. E não é algo que eu fico ali captando o cliente, venha construir comigo. Em nenhum momento eu falo isso. Eu trago um conteúdo sobre educação, ensinando sobre o processo e acaba sendo inevitável mesmo. Então eu diria que, cara, qualquer empresa, qualquer pessoa, seja um psicólogo, seja um engenheiro, deveria pelo menos estar na rede social, postando conteúdo, sabe? Porque eu acho que isso ajuda bastante. Não, e a gente vai ver, né, Rafa, que se a gente for analisar realmente empresas e se a gente for analisar negócios, a gente vai ver que o espaço de mídia sempre foi muito importante. A questão é que teve uma mudança, né? A gente está falando de rede social, mas se a gente for olhar há algum tempo atrás, era televisão. Era espaço de ad na televisão. Isso que fazia a pessoa, tem aquela empresa, conheço, vou olhar. Hoje, querendo ou não, é o celular. É Instagram, TikTok, todas essas redes sociais que vão estar fazendo. E eu acho muito interessante porque tu fez um movimento um pouco diferente, né? Tu começou no YouTube e levou pro Instagram. Que às vezes é o contrário, né? Tu começa no Instagram e vai pro YouTube. Como é que foi essa tomada de decisão? Foi algo pensado ou foi algo que meio que aconteceu? Legal. Na verdade, eu comecei até no Instagram. Então eu tinha minha página ali, só que era muito fraco, postava ali um conteúdo por semana, não tinha muito conhecimento também de como fazer chegar mais pessoas, então tinha muitos poucos seguidores. E eu via que eu tinha uma dificuldade, então eu tinha uma dificuldade em gravar stories, tá ali, essa questão meio blogueirinha. Eu sempre fui muito bom em dar aula, então explicar algo, fazer uma explicação mais longa do que normalmente se faz no Instagram, né? No Instagram normalmente são vídeos mais curtos, enfim, o pessoal não quer uma aula no Instagram, Instagram é entretenimento. Então vendo isso, eu pensei, eu acho que eu vou pro YouTube, acho que eu posso dar mais certo. Lembro até hoje, tava voltando de uma viagem com a minha namorada, aí eu falei pra ela, vou criar um canal no YouTube. E ela até brincando, mas com um pouquinho de verdade, pegou e falou assim, vai ser só mais uma das coisas que tu começa e tu não finaliza. Porque Que mensagem, hein? Não, mas Fernanda, se tu tá assistindo isso aqui, não foi legal. Mas foi assim pra motivar mesmo, porque eu sempre tenho muitas ideias, eu quero fazer as coisas, mas quando a gente tem muitas ideias, a maioria delas, de cada 10 ideias, tu começa 9 e deixa elas pra trás e uma tu segue. Só que eu levei e falei assim pra ela, cara, eu não vou parar até isso aqui dar certo. Então comecei a estudar sobre o YouTube, vi que tu tinha que postar no mínimo 2 vídeos por dia, no mínimo 8 minutos, palavras-chave, títulos, thumbnail. Então comecei a estudar sobre isso. O início é muito complicado, os 3, 4 primeiros meses é gravando vídeo para ter 20 views, 30 views, só que tu vai vendo no YouTube um crescimento, né? Tu tem todas as métricas e tu vai vendo diariamente ali, tu ganhando inscritos, o pessoal começando a comentar, que acha legal e tudo mais. Então começou tudo a dar bastante certo. Fazendo isso, fui mantendo ali o Instagram até em segundo plano, sempre dei mais foco no YouTube do que no Instagram, até que nesse ano aí, final do ano, tava naquela coisa assim de metas, assim, enfim, eu tava com 16 mil seguidores no Instagram, eu coloquei de meta, eu quero até o final do ano ter 40 mil seguidores. Então eu fiz um cálculo de quantos seguidores eu tava ganhando por dia
E eu vi que se eu chegasse até o final do ano, eu ia ter uns 25. Ou seja, cara, se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo hoje, eu não vou ter os mesmos resultados. Então eu pensei, cara, vou postar um vídeo de Reels por dia, independente do que aconteça até o final do ano, para chegar nessa meta de 40 mil seguidores. Ali por meio de janeiro, um vídeo meu viralizou. Então hoje esse vídeo tem acho, quase 4 milhões de visualizações. Então em um mês eu ganhei 50 mil seguidores. Hoje estou com 95 mil seguidores, questão de 3 meses. E com essa viralização, meio que tudo mudou assim também. Então, cara, semanalmente chega de 2 a 3 clientes para nós, para a construtora. Hoje, E clientes que a gente chamaria de cliente que realmente Não, vai construir. cliente bem quente, até sempre falo ali mais pro alto padrão, então o pessoal já chega entendendo que eu construo mais casas de alto padrão, então o pessoal chega ali para nós, nos treinamentos também a gente começou a vender tudo mais, todo o ecossistema é alimentado, né? Então, cara, é realmente sim, a gente falando ali das redes sociais, tem que focar, sabe? Porque é impressionante o poder que isso tem. Que nem eu brinco, eu não vou atrás de cliente que vem atrás de mim, porque eu não, em nenhum momento, eu faço alguma postagem ou algum anúncio para captar eles. Mas eles vendo o meu conteúdo ali, explicando de uma forma didática, vendo o que tu entende, isso gera uma autoridade que o cara já chega para ti. Não, eu quero construir com ele. Eu não quero fazer o orçamento com outras construtoras. Eu quero construir com ele que ele entende. Então acabou que tudo foi acontecendo. Porque querendo ou não, tu acaba até pessoalizando o processo, né? Porque se tu fica nessa questão da construtora, bom, a construtora é X. Não, eu tô falando com ele, tô falando com o Rafael, né? E o pessoal, eu acho que tem muito essa questão de, pô, vou construir uma casa. Eu preciso confiar na pessoa, né? Pô, tá construindo o meu sonho. O cara é quase um amigo meu pra ele, porque todos os dias ele vê a minha cara, todos os dias ele vê um vídeo meu, todos os dias eu tô ali nos stories. Conhecido dele. Vira conhecido, vê que é uma pessoa que tem credibilidade, que ele pode confiar, então acaba ajudando bastante. Ah, muito legal, Rafa. De verdade, assim, e daí é o meu momento irmão babão, porque eu falo brincando, mas é que é muito legal ver realmente essa construção e esse crescimento. Porque eu também vi e esse processo onde tu tava na psico e tu tava infeliz, tu percebeu que não era o que tu queria. E eu vi também até uma certa frustração tua com o mundo do skate, que era algo que tu tinha como uma certeza. Então, é muito legal ver essa mudança e te ver realmente entusiasmado com algo. Isso me deixa muito feliz. Isso me deixa muito feliz. E daí eu te faço uma pergunta. Não, de verdade, dá muito orgulho como teu irmão, assim, falando. Mas, Rafa, daí eu te pergunto assim, pensando no teu negócio, tu falou que, e a gente acompanhou, que em janeiro teve esse vídeo que estourou. Viralizou real, né? Não tem como negar. Tu ganhou 50 mil seguidores. Como é que fica a pressão pra ti a partir disso? Porque até se a gente for pensar, é muito... É tão exponencial que deve mudar. Eu imagino como é que mudou pra ti a tua relação até com a rede social, como isso mudou a pressão que tu sente e acho que até pro pessoal que pensa em empreender e que, bom, tá entrando na mídia social é uma possibilidade. Teu vídeo pode estourar, por exemplo. Não, legal, boa pergunta, porque é o assunto da minha vida no momento, né? Porque realmente muda tudo. Então, da mesma forma que tem muitos pontos positivos, tem muita coisa negativa que vem junto. Então, pô, um vídeo que dá mais de 1 milhão de visualizações, ele dá muito comentário. E 95% desses comentários vai ser os caras te destruindo. Então o cara não tem nem noção sobre o que é o assunto do vídeo, mas ele vai lá, te xinga, te chama de vendedor de curso, fala que tu não sabe o que tá falando, fala que não é bem assim, fala coisas pessoais. Então, assim, é até complicado assim, a gente pensar, cara, a que ponto o ser humano chega, né? Pô, uma pessoa numa tela ali xingando puro ódio, assim, alguns comentários. E por mais que, assim, tu veja, pô, tipo, não é uma pessoa que eu deveria me importar, cara. É que não tem como não impactar também a longo... até pela quantidade, né? Não, e é uma energia negativa muito ruim, né? Tu recebe ali, pô, uma notificação no Instagram, tu vai ver, é o cara xingando até a tua família, sabe? É um negócio, assim, absurdo. Então, é um negócio que é negativo, assim, mas na medida, assim, que vai passando o tempo, tu vai também aprendendo a lidar, tu vê que faz parte, tu vê que, por exemplo, um vídeo pra viralizar, ele tem que ter isso também, tipo, se fosse só tudo positivo, às vezes não chegaria nessas pessoas e daria esse resultado, então faz parte. Mas a questão maior é que no momento que tu percebe a importância que tem a rede social e postar um vídeo ali, tu também te coloca numa obrigação. E a própria rede social te coloca numa obrigação de estar diariamente postando. Então, como eu falei, eu não sou
blogueirinho, eu não sou um vendedor de curso, eu tenho minha construtora, eu tenho meus negócios, então diariamente a gente tem várias demandas, reuniões, várias coisas, e eu sei que pro meu negócio tem que ter um vídeo lá todos os dias. Então às vezes o cara tem bloqueio criativo, não sabe o que colocar, às vezes um vídeo desempenha pior do que os outros, então tu já começa, putz, eu tô errando em alguma coisa. Então existe sim essa pressão que é bem complicada por resultados mesmo, sabe? Claro. Então, pô, imagina, de um dia pro outro eu começo a ganhar 3.000 seguidores por dia. Aí essa onda baixa e tu volta a ganhar teus 50, 60 seguidores por dia, que é ótimo, né? Pô, 50 pessoas novas te seguindo. Esse lado racional te diz que é ótimo. Mas o teu Mas lado... como é que é emocionalmente É, isso? emocionalmente tu pensa, bah, mas Há uma semana há uma atrás. semana atrás eu ganhei 3.000 por dia, sabe? Então é uma loucura. E tu, eu preciso criar algo novo. Então é complicado, assim, complicado lidar, sabe? Mas acho que tô lidando de uma forma boa. Tu vai também entendendo como funciona o processo. É muito legal também essa questão da internet, o que isso te promove, né? Pô, vi pessoas muito famosas me seguindo, comentando meus vídeos. César Cielo comentou no meu vídeo. Que Tipo, legal. pô, que é aleatório. Olímpico, né, cara? Que é aleatório, sabe? Umas Aham. coisas assim muito aleatórias que a internet proporciona, mas tem esse ponto negativo também que é um pouquinho complicado de lidar. Eu acho que não é um pouquinho, né? Eu fico pensando que deve ser bem difícil de lidar. E acho que é até importante tu poder compreender isso, né? De que é difícil mesmo de lidar pra poder ver isso, porque tu fica num ponto de comparação contigo mesmo, né? E eu imagino que o ponto de comparação contigo mesmo, no sentido de semana passada eu ganhei 3.000 seguidores. Essa semana eu tô ganhando 50. E daí eu te pergunto, porque tá, tu tava falando que tu saiu de 16 mil, daí 25, daí o objetivo era 40. E imagino que é natural, de novo, a gente sempre vai falar, principalmente nós terapeutas, tenta não te comparar, é uma comparação injusta, tu te comparar com fulano, com ciclano. Mas também é inevitável que a gente faça comparações. E eu fico me perguntando, como é que ficou isso pra ti? Porque tu tava te comparando daí com o pessoal. Eu já imagino a resposta, tá? Mas de 25 mil seguidores que tu tava, tipo, há 2 dias, ou tu começou a te comparar com o pessoal que tem 100, 150, 200, 300? Como é que foi isso? Não, a perspectiva muda de uma forma bizarra. Então, que nem eu te falei, quando eu coloquei aquela meta no início do ano, quero ter 40.000 seguidores, era uma meta quase inatingível. E na minha cabeça, assim, pô, se eu chegar no final do ano com 40.000 seguidores, eu tô estourado, né? Pô, deu tudo certo, vai estar tudo bombando. Hoje eu tenho 95 mil e às vezes tu olha assim, putz, um cara que tem 40 mil e tu acha pouco, sabe? Sendo que era a tua meta de antes. Eu olho meus 95 e eu quero chegar no 100. Eu tenho certeza que quando eu chegar no 100, eu vou querer mais. Então é uma loucura, assim. E acho que também deve estar no algoritmo da rede social ela ser assim, sabe? Ela tentar fazer sempre tu querer mais, né? Eu acho que pra um certo lado isso é até bom, é produtivo, sabe? Tu tá sempre querendo ou não te exigindo e com a exigência vem os resultados, mas que nem pra tua área da psicologia, assim, é um pouquinho complicado pra cabeça mesmo, assim, pra, às vezes, pô, tu vai postar lá vários vídeos e nenhum dos vídeos bomba ou dá os resultados que costuma dar. Então tu já começa a ficar chateado. E, cara, não importa se tu tá com várias obras, se tu tá ganhando dinheiro, bastante dinheiro por mês, cara, não importa. Porque tu fica com aquela coisa dos números ali muito na tua cabeça, né? Essa questão de... O número também ele é frio, né? Não, e essa questão de ser muito metrificável, né? Tu consegue ver, tu sabe quantos seguidores tu ganhou por dia, tu sabe quantas visualizações tu teve. É complicado. Tu olha ali a tua curva do Instagram, daqui a pouco ela subiu, daí ela começa a descer, descer, descer. E tu pensa assim, cara, tem algo errado, sabe? Então... E às vezes faz parte do processo, né? Não. Às vezes não é necessariamente que tem uma coisinha errada, mas às vezes é realmente uma métrica, às vezes é uma mudança do próprio aplicativo e todas essas outras questões. E daí o que que tu faz pra cuidar da tua saúde mental nesse sentido, assim? O que que tu... Eu sei que tem o skate, que pra ti é importante, mas o que que tu costuma fazer pra isso? Não, legal. Até legal, eu sou de família de psicólogos, mas justamente por isso, por ter feito psicologia, eu entendo, assim, um pouco sobre psicologia. E na minha cabeça, por exemplo, fazer terapia não era algo pra mim, porque eu saberia o que o psicólogo falaria pra mim, enfim. Mas realmente, com essa viralização que eu tive e essa explosão de emoções que começou Ou ao a vir- menos tu achava que tu sabia o que ele ia falar, né? exato. Vamos combinar. Exato, mas assim, de tentar se entender e com essa explosão assim que deu e, pô, no mesmo dia acontece muita coisa positiva, mas é muita energia negativa em comentários
eu tava assim angustiado, sabe? Eu não sabia se eu tava feliz, se eu tava triste, o que eu tava sentindo. Eu comecei a fazer terapia, então tá me ajudando bastante, acho que é algo muito bom. Eu também não deixo de andar de skate, por exemplo, fazer as coisas que eu gosto, ficar com a minha namorada. Então eu acho que isso é bastante importante, né? Às vezes o pessoal, que nem eu sou meio louco por resultados, eu vou atrás do que eu quero e eu sei que tem muita gente que é assim, mas é importante não deixar a outra parte da vida de lado, né? Então, também fazer outras coisas, não pensar só naquilo, que senão volta para aquela história lá do skate, né? Então, pô, eu amava andar de skate, comecei a me exigir bastante, comecei a não gostar de andar de skate, porque virou uma pressão. Então, não é fazer algo que hoje eu tô gostando muito de fazer, do meu trabalho, de ensinar pessoas, de estar no Instagram, de ter minha construtora, de ter minhas obras. Daqui a pouco isso aqui vai virar uma pressão que também não vai ficar ser algo positivo, né? É aquela questão de tu poder buscar equilíbrio, né? Uhum. É um balanço. Equilíbrio não quer dizer que é igual 50-50, mas ter um equilíbrio ou ter uma métrica que realmente seja adequada para ti. E essa métrica que o que vai ser adequado, ela com certeza ela vai ser única e individual para ti. E eu acho que isso é importante quando a gente fala, quando a gente busca equilíbrio, é o equilíbrio teu. O que funciona para mim, Leonardo, para o Rafael, provavelmente não vai funcionar para vocês, porque cada um tem uma vivência e tem objetivos e um pano de fundo mesmo, um plano de fundo que realmente organiza a nossa vida e a forma que a gente funciona até psiquicamente, né? Uhum. Não, concordo totalmente, assim, não tem como ficar só naquilo, só olhando o resultado, toda hora se cobrando, porque senão a cabeça fica complicada mesmo. E eu quero ir para mais um tema que eu sei que foi difícil para ti, pra gente poder pensar assim, como tu lidou com isso, e daí depois também falar das diferenças assim na tua postura de trabalho, porque tu dá aula, como tu falou, mas tu também trabalha na construtora e na mídia social. Mas, Rafa, a gente, para quem te acompanha e ao menos para quem me acompanha, imagino que talvez vocês tenham visto, o teu Instagram ele foi hackeado. Uhum. Cara, como é que foi isso? Cara, foi uma loucura, assim, parecia que eu tinha perdido alguém da minha família, assim, porque imagina, de um dia pro outro tá tudo dando certo, viralizando, vídeo crescendo, chegando seguidor, e tu é hackeado, tu perde acesso ao WhatsApp, Instagram, tu vê uma pessoa se passando por ti, uma pessoa ali, que também aquela angústia de não saber se tu vai conseguir recuperar a conta, então foi assim, foi uma semana, né, que eu demorei pra recuperar ali meu Instagram, e foi muito complicado. Foi muito complicado porque eu vi ali em uma semana, que pareceu que foi um mês, talvez colocar todo o trabalho ali de vários anos por água abaixo, sabe? Então, foi muito complicado, né? Protejam suas redes sociais. Não, Porque... mas eu acho que é uma informação que tu traz que ela é importante, né, cara? Porque a gente tá muito exposto, na verdade. E quando isso aconteceu contigo, e a gente vai querer, e quero que tu fale como foi pra ti, mas como teu irmão e como membro da tua família, a sensação de impotência que a gente tinha de não conseguir te ajudar era terrível, né? Eu quero saber de ti, né? De como foi isso pra ti. Não, era. Cara, foi horrível, assim, a sensação, porque hackearam, né? Conseguiram ali acessar, clonar o meu chip. Então, os caras com o meu celular conseguiram acesso ao e-mail, Facebook, WhatsApp, Instagram. E é aquela sensação de, ao mesmo tempo, uma sensação de, pô, talvez eu não consiga recuperar esse Instagram que tem 70 mil seguidores e eu preciso disso, é o meu trabalho, é da onde chegam meus clientes, é da onde eu vendo meus treinamentos. Aí uma outra sensação de tu ver as pessoas caindo em golpes, cara, tem audiência. Eu sei quantas pessoas interagem comigo no dia a dia. Com certeza tem gente caindo no golpe, então tu se sente mal pelas pessoas, por mais que não seja culpa tua, é o teu rosto que tá ali. É como se tivesse roubado o teu carro e estão usando o teu carro pra dar golpe na rua, né? Exato, tu vê a pessoa se passando por ti, então foi bem complicado, assim. Mas graças a Deus deu tudo certo, conseguimos recuperar ali o Instagram, proteger ele de uma forma melhor e agora tá tudo certo essa página. Que função, né, É. meu? Que função, mas com certeza algo que pra gente pensar. Uhum. Porque realmente são coisas que a gente não pensa no nosso cotidiano, mas que às vezes, quando elas acontecem tão próximo da gente, faz com que a gente pense, né? Com certeza. E daí, Rafa, voltando pro teu trabalho, tá? Que eu acho que é a parte mais interessante aqui, além disso, acho que a forma que tu cuida de ti, com skate, terapia, ficar com tua namorada, fazer as coisas que tu gosta. Show de bola é o que a gente tenta passar pros nossos pacientes, Uhum. realmente, de tá buscando isso. Mas tu tem funções diferentes no teu trabalho. Tu dá aula, tu é engenheiro, tu é dono de empresa, tu também acaba sendo um influencer. Uhum. Como que se dá essas diferenças? Como tu gerencia esses diferentes papéis que tu tem? Não, legal.
Cara, eu acho que uma escola muito boa pra mim com essa questão de saber lidar com todo tipo de pessoa foi o skate, sabe? Então, Aham. quando eu andava de skate, cara, eu lidava desde do amigo mais pobre, assim, mais pobre de não ter onde morar, até pessoas muito ricas, porque o skate ele tem essa questão muito democrática, todo mundo anda junto, todo mundo tá nesse meio. Tu vê pessoas muito ricas andando, tu vê outro lado gente se drogando na pista ali contigo. Então eu sempre tive essa questão de conseguir lidar muito bem com os públicos. E hoje na engenharia, na minha área, eu acho que eu lido muito bem assim. Eu acho que até a linguagem que eu coloco no Instagram já é mais voltada justamente para abranger todo esse público. Então, procuro não entrar em polêmicas, procuro não fazer essas questões que possam me prejudicar com algum cliente. Mas é claro que uma coisa é o mundo virtual e outra coisa é o dia a dia de uma obra, por exemplo, com um cliente. Quando a gente tem uma construtora, tu fica ali com o cliente pô, bota aí 12 meses de obra, um ano de obra, mais 6 meses antes de obra, ou seja, tu tá lidando com o cliente por 2 anos. É quase um casamento. Então, tu tem que saber lidar com essa pessoa, vão ocorrer problemas, sabe? Então é uma forma totalmente de lidar do que quando a gente está ali na internet passando uma informação. Ah, isso aqui funciona dessa forma, esse processo funciona assim. Mas é legal, cara. É legal, assim, também ter isso. Eu acho que a engenharia também tem muito disso. Uma obra tem muito disso. Pô, na obra tu tá lidando com peão, com pedreiros, que são pessoas mais humildes, sabe? Que às vezes não tem nem uma escolaridade. E ao mesmo tempo, às vezes tu tá falando com um cliente multimilionário, sabe? Então eu acho muito bacana essa parte também que tem da construção civil, de tu conseguir lidar com todo tipo de gente, entender todos os tipos de ideias. Eu acho que é muito, muito bacana. Ah, muito legal. E como é que tu vê a tua postura, assim, né? De tipo, de trabalho mesmo? Como é que é pra ti gerenciar esses diferentes papéis que tu tens? Eu acho que isso que tu traz é fundamental de entender que tu vai ter que te comunicar de diferentes maneiras com diferentes pessoas. É aquilo, eu trago muito o que o nosso pai nos ensinou, Uhum. né? Quando ele fala que o melhor terapeuta é o melhor camaleão, é aquele que vai se moldar ao que o paciente precisa. No teu caso, o que o teu cliente precisa. Ou o que o peão da obra ele vai precisar escutar de ti para poder executar o trabalho dele da melhor forma possível. Mas como que é para ti gerenciar os diferentes papéis que tu tem? E se existir, talvez não exista, qual que tu gosta mais? Legal. Cara, é complicado, assim, é que nem uma coisa acaba influenciando na outra. Então, por exemplo, saiu uma nova regra do financiamento da Caixa. Eu, por ter muito seguidor, ser um influencer que fala sobre isso na internet, vou lá e vou avisar na internet. O cliente vê isso, ele te pergunta no WhatsApp, aí tu já tem que pensar, pô, como é que essa mudança vai impactar esse cliente? Então vamos conversar aqui com esse cliente. Ah, é legal, também é um pouquinho. Demanda bastante, né? Porque tu tá falando com muito tipo de gente diferente. E eu acho, cara, não teria alguma parte assim que eu gosto mais. São coisas diferentes. Eu gosto muito de ensinar, então realmente gosto de. Pô, cheguei numa obra de um cliente, a gente resolveu todas as questões. Pô, fizemos uma escolha de um revestimento legal que nos fez economizar. Eu gosto de mostrar, eu gosto de estar explicando pro pessoal, ó, existe essa forma de economizar numa obra, por exemplo. Então eu acho que uma coisa ajuda a outra, né? É muito comum também ter na rede social pessoal que ensina também sobre isso, mas não vive isso. Então para eles deve ser complicado, porque é diferente de eu, que nem o pessoal pergunta: "Pô, Rafael, como é que tu tem tanta ideia de vídeo? Todo dia tu posta um vídeo, pô, vários vídeos criativos". Cara, eu tô vivendo isso no meu dia a dia. Então Uhum. acontece uma questão sobre imposto de obra. Vou postar um vídeo sobre imposto de obra. Acontece uma coisa de mudança no financiamento da Caixa. Eu posto um vídeo sobre mudança de financiamento da Caixa. Então, realmente, para quem não vive assim, é complicado. Até o que eu sugiro todo mundo que, por exemplo, da tua área. Tu vai trabalhar com terapia. Cara, tu vai te colocar ali na rede social, vai falar sobre isso, tu tem que sempre pensar o que tu gostaria de ver ali. Uhum. Então, qual é a informação que de fato seria útil? Então, é sempre o que eu tento fazer. Tem dado muito certo ali os resultados. E, como eu te falei, né, abrange todo o ecossistema. Tu posta um vídeo que dá bastante visualização, isso te faz ganhar seguidor, isso te faz vender treinamento, isso te gera cliente para obra, te gera investidor para negócio. Então, é bem bacana. Não, muito legal, muito legal. E tem alguma dessas áreas que tu particularmente tu gosta mais? Por exemplo, de dar. Eu sei que tu falou da aula, mas de repente ser professor ou fazer esse processo mais de da empresa mesmo, de captar cliente. Tem alguma coisa assim que pra ti chama mais atenção? E se sim, por quê? Cara, eu acho assim que o que mais me deixa orgulhoso, mais me preenche, é realmente ensinar. Então, é tu pegar às vezes uma pessoa que, cara, o cara chega sem perspectiva, o cara às vezes é um engenheiro recém-formado,
não conseguir um emprego e tu mostrar, cara, existe um caminho que tu consegue abrir uma empresa, tu consegue ganhar dinheiro, tu consegue construir uma casa. Isso eu realmente gosto, sabe? De mostrar que existe. Mas eu gosto muito também dessa parte de empreender. Então, captar cliente, conseguir... Tu vê, às vezes, uma empresa que tu construiu do zero, que tu queria só um cliente para iniciar. Daqui a pouco tu tem 10 obras rodando simultaneamente, tudo dando certo. Eu acho muito legal. O que eu menos gosto é o operacional. É o dia a dia de... Tem que ser feito, né? Todo negócio a gente não faz só o que a gente gosta, mas... Parte, ossos do ofício. Né? Exato, mas de, pô, tá no dia a dia lidando ali com problemas de obra, ou daqui a pouco preenchendo planilhas, fazendo projetos. Isso eu tento terceirizar o máximo que dá. Nem tudo a gente consegue, tem certas coisas que precisam ser feitas ali pelo dono da empresa, né? Mas eu acho que se eu pudesse elencar uma que hoje me traz mais satisfação, seria de fato ensinar. Então eu gosto muito, assim, de estar ensinando. Acho que até pela questão de eu atrelar muito trabalho com dar aula, então acaba... Até aquela coisa de como existe um condicionamento, né? De como tu aprendeu e, de novo, a gente sabe, sei pra ti que o nosso pai é um modelo importante pra ti e, querendo ou não, ele sempre deu muita aula, né? Então, querendo ou não, isso também vai atrelando e vai influenciando na forma que tu vai percebendo as coisas. Com certeza. E daí, meio que pra gente ir indo mais realmente pro final aqui desse podcast aqui, que a gente tá falando sobre negócios, empreender, teve alguma diferença pra ti perceber o mundo do empreendedorismo de dentro? Porque tu vivenciou isso de fora, né? Tu vivia isso como criança, como adolescente, até como adulto, vendo uma empresa de psicologia de ensino, porque eu acho que essa é a grande questão, né? A Viner, ela é uma empresa de ensino, para tu vivenciar isso da tua empresa. Qual é a diferença que tu percebe nisso? Cara, com certeza, assim. Eu digo que não é toda pessoa que deve ser empreendedor, tem pessoas que não têm o perfil para isso, mas eu gosto de dizer que, cara, o cara que realmente tem essa pegada do empreendedorismo, ele vê o mundo de uma forma diferente. Então, por exemplo, cara, a gente tá aqui num estúdio de podcast gravando. Para muitas pessoas vai ser legal ver o conteúdo. Eu já penso, putz, quanto é que eles pagaram nessa sala? Quanto que eles estão cobrando? Qual é o aluguel? Quanto que eles conseguem ganhar? Ou seja, eu já vejo por fora como negócio. Eu sempre fui muito disso, né? Desde aquela época que eu estava estagiando lá na obra, enquanto a maioria das pessoas estava focado no problema que tinha que resolver na obra, então deu um problema de material de pintura que não chegou, eu não queria estar resolvendo esse tipo de problema. Eu queria estar pensando assim, pô, mas beleza, a gente está aqui ganhando... Mas de tomada de decisão, parece. É, exato. E de realmente ter ideias e colocar essas ideias no papel, sabe? Tu vê, colocar essas ideias em prática. Então, tu vê algo assim que, pô, não existe nada, hoje não tem uma construtora, cara, vamos juntar essa pessoa, essa aqui vai fazer o projeto, aquela ali vai cuidar daquilo, a gente vai captar nosso primeiro cliente, vai fazer a primeira obra, com essa obra a gente vai conseguir um portfólio, com esse portfólio a gente vai pegar outras. Então, tipo, essa questão, assim, de criar algo, assim, é algo que me move bastante, eu gosto bastante disso. Então, essa questão da visão, né, de empreender, eu acho que seria isso, sabe? Tu vê, depois que tu abre uma empresa, que as coisas começam a dar certo, tu vê que no mundo, assim, existem pessoas que veem isso e pessoas que às vezes ficam um pouco cegas para isso. Eu acho que até um pouco do sistema, assim, a gente não é moldado para empreender, para ver um negócio, é mais aquela rotina de trabalhar CLT, ter ali 8 horas por dia e tudo mais. Então, eu acho que realmente... as pessoas, não que todo mundo deve fazer isso, porque não é um certo e errado, não né? é um Mas certo... é uma questão do que faz sentido pra ti. Exato, e muitas pessoas que hoje talvez estejam infelizes no trabalho dela, é porque essas pessoas talvez tenham esse perfil mais empreendedor e realmente vai ser algo que ela trabalhar em algo operacional para os outros nunca vai fazer sentido para ela, né? Cara, muito legal a tua resposta, gostei bastante, acho que fecha bem com o que a gente tá conversando. Rafa, como tu sabe, porque eu tenho certeza que tu é o meu ouvinte mais assíduo do podcast, que tu escuta todos até o final. E se tu não escuta, tu vai mentir agora dizendo que tu escuta, tá? Aqui no Lendo Mentes a gente faz sempre uma alusão a uma sessão de terapia, ou seja, vai durando em torno de 50 minutos. E agora eu quero te perguntar assim, tem 2 perguntas finais que eu sempre faço para todos os meus entrevistados, né? Como é que tu resumiria o que a gente falou aqui hoje, ou quais são os pontos que tu gostaria que o pessoal de casa saísse com eles a partir desse podcast? Cara, eu acho que um ponto legal que a gente falou é essa questão de não ter certo ou errado, que cada um vai ter o seu caminho para seguir, mas principalmente assim pro pessoal que pensa mais em empreendedorismo mesmo. Se quiser, fala até pra câmera ali para ficar mais vibrante. Pro pessoal que pensa mais em abrir uma construtora, abrir uma empresa, gente, não é fácil, tem um caminho,
é muito uma questão também de saber que, cara, se tu tá indo pra um lugar onde tu não consegue ver onde tu vai chegar, às vezes tu tá indo pro lugar certo, sabe? Às vezes tá muito certo o caminho que tu vai trilhar, talvez não seja o melhor caminho pra quem tá abrindo uma empresa. Eu mesmo, assim, cara, muitas coisas que hoje eu faço diariamente eu nem sabia que existiam quando eu abri uma empresa. Então, eu acho que seria esse ponto, assim, das pessoas realmente, pô, cara, se tu não quer estar no teu emprego que tu tá hoje, numa grande construtora, seja como estagiário, seja como engenheiro, cara, vai lá, estuda, aprende sobre construção financiada, aprende sobre os métodos que tem hoje. Hoje não é necessário tu ter todo o dinheiro para abrir uma construtora, por exemplo, para construir uma casa. Existem várias formas de fazer isso. Então vai atrás e, cara, vai para cima porque tem jeito. Que legal, Rafa. Acho que é uma mensagem muito boa de se transmitir para as pessoas que estão escutando, porque isso não vale necessariamente só para engenheiros, mas eu Claro. acho que para qualquer pessoa que pensa em empreender, porque empreendedorismo é isso, né? Também é ter coragem de estar entrando num lugar que talvez não foi trilhado, ou que, mesmo que outras pessoas trilharam, é o teu caminho. Uhum. Então vai existir muitas incertezas, e é muito legal te ver falando sobre isso. Rafa, a última pergunta que eu faço aqui no podcast é uma pergunta para tu poder realmente avaliar processo e avaliar evolução, né? Se o Rafael de criança ou adolescente tivesse vendo esse podcast agora, o que que tu falaria para ele? O que que tu falaria para ele a partir dessa entrevista? O que que tu falaria para ele? Cara, para não se exigir tanto, que muitas vezes tu não vai identificar para onde tu tá indo, mas tu vai chegar no caminho onde tu deveria chegar. Eu acho que eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu nunca diria que eu estaria vivendo isso. Assim, nunca fui uma criança, um adolescente que pensou em ser engenheiro. Cara, assim, ó, nunca passou pela minha cabeça. Pensava em ser psicologia, pensava em ser médico, pensava em ser skatista, mas nunca passou. Então, às vezes, assim, eu acho que botando esforço, fazendo tudo que tu faz da melhor forma, tu vai conseguir atingir teus objetivos mesmo que tu não saiba qual eles são. Então eu diria assim, cara, tem orgulho, segue se esforçando ao máximo no que tu tá fazendo que no fim vai dar certo. E eu acho muito bonito isso que tu fala, e acho muito bonito também a questão de não se exigir tanto. A questão da exigência é diferente de crítica, né? A gente pode ter uma avaliação do que está acontecendo, mas a gente não precisa ser crítico com a gente, né? Eu Exato. acho que essa é uma distinção que às vezes a gente tem dificuldade de fazer. Entender que crítica é uma coisa e avaliação é outra. Claro, concordo. Rafa, então eu queria te agradecer realmente por tu ter vindo aqui, a gente ter falado aqui no podcast, o seu primeiro entrevistado que sai um pouquinho desse mundo de psicólogos, psicólogas, psiquiatras, que é um meio que eu tô mais inserido mesmo, é muito legal. E a ideia realmente do podcast é estar abrangindo e podendo falar com outras pessoas de outros meios e a gente poder estar lendo mentes de uma certa forma. Rafa, onde é que o pessoal pode te encontrar? Onde é que o pessoal pode te seguir? E fala do que tu tá fazendo agora, pessoal. O palco é teu. Não, legal, muito obrigado pelo convite, adorei participar. Acho que todo mundo de várias áreas que vier para cá vai gostar também. Acho que é legal o pessoal ter essa conversa com alguém que já tem uma visão mais psicológica mesmo de tudo que acontece, né? Às vezes em outras profissões as pessoas não têm muito essa visão. Eu falo muito pela minha experiência. Então, pô, convivo diariamente com engenheiros, arquitetos, e o pessoal às vezes está no dia a dia estressado e, cara, nem pensa em, por exemplo, fazer uma terapia, não pensa em falar sobre seus sentimentos, porque não é algo que também está muito na nossa cultura. Então, acho que é legal que todos os convidados vão gostar bastante de conversar. E para quem quiser me conhecer um pouco melhor, conhecer meu trabalho, tanto Instagram quanto YouTube, Engenheiros do Zero, eu tô todo dia ali postando vídeos, Instagram no mínimo 2 reels por dia, YouTube no mínimo 1 vídeo por semana, então tem muito assunto lá sobre empreendedorismo, construção civil, construção financiada, e tenho certeza aí que todo mundo vai gostar. Perfeito, Rafa, muito obrigado. E como teu irmão mais velho, de verdade, é um orgulho que não cabe assim em palavras. Estou muito feliz e obrigado realmente por ter participado aqui do podcast. É recíproco, valeu.